Ok, agora de novo. Carga elétrica, opostos se atraem. Ok? Sim. Carga estática, vai ter a carga positiva e negativa. Se for sinal igual, vai se repelir. Se for diferente, vai se atrair. Por que isso ocorre? Bem, tem a ver com a estrutura da matéria, que a gente está vendo um átomo, na verdade, vários átomos, né? Com seus eletrinhos pequenininhos soltos. Então, são os elétrons que são trocados de um átomo para o outro, de uma estrutura para outra. Vamos dizer assim, a condução elétrica, tudo que envolve alguma movimentação de carga, uma troca de carga, se dá por meio dos elétrons. Como você fez na última conta, lembra? Nas últimas contas das últimas aulas, a gente tinha, né, materiais aqui que trocavam elétrons, e daí eles ficavam positivamente carregados. Então, por exemplo, o algodão, como você pode ver na imagem, né, ele, de certa forma, ao atritar com o plástico, ele mandava os seus elétrons para o plástico. Okay? Por característica dos elétrons. Os elétrons eles gostam de ficar mais em materiais como plástico do que como em algodão por causa da estrutura desses materiais, né? Estrutura atômica. Bem, então o que acontece? Como a gente conversou na última aula, a carga ela nunca é destruída. Então, se uma parte da carga elétrica foi para o plástico, polietileno, então por exemplo, aqui foram 4 carguinhas negativas do algodão para o polietileno. Então, significa que o algodão ficou mais 4. Ele perdeu 4 cargas negativas. Então, ele ficou positivo. É tipo como se tu estivesse jogando fora a tua dívida. Entendeu? Daí tu vai ficar positivo. Uhum. Você pode compartilhar a tela, que eu acho que você não está compartilhando aqui. Tô compartilhando sim. Que pelo menos pra mim Aqui não tá aparecendo. Mas aqui para mim tá aparecendo o que tá aparecendo para ti. Acho que deve ser alguma coisa com a minha internet. Calma aí, rapidinho. Dá 2 minutinhos. Já volto aí. Tá. Eu voltei. Tá aparecendo agora? Eu conectei aqui o cabo de LAN. Mas por enquanto não apareceu nada ainda. Não tenho certeza do que tá acontecendo. Eu Calma aí, vou fechar e vou abrir de novo, mas eu juro que tiver. Tá aparecendo aqui as coisas, tu vai ver. Se bem que se eu fechar e abrir de novo. Tá, deixa eu só cancelar aqui a apresentação. Ou só Agora eu vou pôr de começa novo. de novo a apresentação. Uhum. Aí, agora eu tô vendo. Aparecendo aí? Tô vendo. Legal. Ok, vamos lá. O que a gente tem aqui? Bem, já falei tudo aquilo lá para ti, daí eu falei um pouco sobre essa questão aí da atração, da repulsão, que ocorre aqui como tu conduz a carga num determinado material. E por aí vai. Bem, daí eu falei para ti que eu parei a aula lá na última vez porque a gente ia entrar na questão das cargas em movimento, né? Até aquele momento ali que eu estava falando para ti sobre atração, repulsão, tudo mais, cargas paradas.
Só que quando a gente está trabalhando numa questão assim de um circuito elétrico, circuito de uma casa, um brinquedo, por exemplo, que envolve pilha, a gente está falando de carga em movimento. A carga ela precisa se mover por um circuito para que faça o circuito funcionar, né? Para que acenda alguma luz, para que o carrinho se mova, né? A ideia é essa. E aqui talvez tenha a imagem, uma imagem disso, que não tem. Aqui tem um circuito, olha só. Antes de te explicar o que é cada elemento aqui, eu quero que tu pense o seguinte. Tu já viu aquelas rodas de água que tem em sítio, que tem uns negócios meio esquisitos, assim, onde tem um Já. rio que fica jogando água e daí ele fica girando um negócio que acaba, sei lá, amassando alguma semente. Eles usam Já isso para vi, algum... tipo, um moinho, só que é pra água. Exato, tipo um moinho para água. A ideia do moinho também segue a mesma ideia, mas um moinho de água, exatamente. Qual que é o grande lance, né? Lá tu pega a energia do movimento da água para, mediante alguma engenharia que tu fez ali, usar para algum trabalho que seria braçal, do tipo, né, ficar moendo semente, por exemplo. Uhum. No circuito ocorre a mesma coisa, só que a gente tira a energia do movimento dos elétrons. É o mesmo processo. Aqui os elétrons eles fazem o papel da água, ok? Então, água em movimento, aqui nós temos os elétrons em movimento, causando esses efeitos nos elementos do teu circuito, como por exemplo nas lâmpadas, em motores e coisas do gênero. Ok? Então, é devido a esse movimento dos elétrons. De certa forma, está roubando a energia deste movimento para acender uma lâmpada ou para gerar um motor. Ok? Entendi. É só isso. É só isso. A ideia da corrente, talvez os professores, em especial no Brasil, eles não falam muito sobre isso, mas tu precisa ter em mente que um circuito elétrico é igual a um circuito de água, né? Salvo as proporções. A ideia é essa. Beleza? Então agora a gente vai começar a estudar esses circuitos aí. Por sinal, eles são tão parecidos que as equações elas são realmente análogas. Elas são análogas, mas claro, isso aí já envolve uma física um pouco mais avançada que a gente não vai conversar. A questão é que tu sempre pode fazer essa imaginação com o circuito de água, se for o caso. Fica mais simples de entender o que está acontecendo. Ok, então as coisas que você vai aprender aqui. Como que a corrente está relacionada com o fluxo de carga, usar e descrever um perímetro, um voltímetro. Muito provavelmente tu vai ter que saber lidar bem com isso aqui, porque em todas as provas tinha muito disso. É verdade. Saber que a corrente em metais é devido ao fluxo de elétrons, que a diferença de potencial durante um circuito é composta medida em volts, ok? Que a força eletromotiva de uma fonte elétrica de energia é medida em volts. Ok. Mostrar entendimento que a corrente é o fluxo de carga e usar a equação. O extended aqui é tu saber fazer os cálculos, basicamente. Tá? Agora, o que é será corrente? que não vai? Diga. O core não vai precisar aprender a equação, será? Não sei, Se cara. está escrito Só que só é no tão estendido. simples que tu não precisa nem se preocupar com isso. Uhum. E, na verdade, tu já sabe bem isso aí. A gente já fez bastante contas disso, né? Entendi. A gente já fez bastante contas disso. Então, não se preocupe, você já está bem nesse assunto. Vamos lá, então. O que é corrente elétrica? Bem, o próprio nome diz, corrente, né? Tem uma espécie de movimento neste processo. Que movimento do quê? Das tuas cargas elétricas. E elas estão se movendo. Uhum. Certo? Então, é isso que tu vai ter. Veja que até agora a gente só conversou sobre cargas paradas. Carguinhas paradas. Só que agora elas vão estar em movimento. Então, a ideia é que os cálculos vão ser um pouquinho mais difíceis, tá?
Se bem que tu nem fez cálculo em carga parada, mas tudo bem. Aqui vai ter alguns cálculos, eles supostamente são um pouquinho mais difíceis. Mas não se Beleza. preocupe, vamos lá, vamos junto que vai dar boa. Então, é isso aí. O que nós temos aqui? Bem, primeiro passo, corrente é carga em movimento. E como eu te falei, é isso que causa o funcionamento de aparelhos elétricos. Agora, de qual forma, com quais intensidades, como é que isso vai ocorrer? Bem, então a gente está falando de cálculo. No cálculo envolve essa equação aqui. O primeiro cálculo que envolve aqui é a equação da corrente elétrica, beleza? Como que tu obtém a corrente elétrica? A corrente elétrica é simplesmente a variação da corrente no tempo. O quanto que a corrente passa por um pedaço do teu circuito num determinado intervalo de tempo. Isso que é a corrente elétrica. Então é tipo velocidade, né? Velocidade não é o quanto tu se move num determinado tempo. É, Aqui é quanta corrente tu tem fluindo pelo teu circuito num determinado tempo. Então a equação é bem parecida até com a da velocidade. Ó. É carga dividido por tempo. Da mesma forma que velocidade é comprimento dividido por tempo. É bem parecida mesmo. verdade. Entendeu? Então, olha só, corrente é carga sobre o tempo, a quantidade de carga que tu tem no tempo. Então, perguntinhas como essa aqui né, são bem de boa. Calcule o fluxo de carga nas seguintes situações. Corrente de 3 amperes por 5 segundos. Então, eu vou fazer rapidamente esse cálculo aqui, para tu ver como é bananíssimo isso. Vou copiar ali. Agora eu vou copiar o equação. Ah, então é só se você quiser Só isso achar. mesmo. Aham. Só dividir, exatamente. Não tem segredo nenhum. Tranquilão, né? Vamos lá. Vamos encontrar. Tá aparecendo ali pra ti, cara? Ah, Agora tá, tá né? aparecendo aqui pra mim. Beleza. Ó, queremos a corrente. Então a gente quer o I. Com 3 amperes e 5 segundos. Peraí. Calcule o fluxo de carga. Então ele não quer saber exatamente a corrente, ele quer saber a quantidade de carga. Tudo bem, a gente vai usar a mesma equação da corrente. Não tem segredo não. Uhum. Ó, se ele quer saber a quantidade de carga, o que a gente faz? Isola a carga. I vezes T. Veja que eu só passei o T multiplicando, certo? Uhum. Rapidamente. Esse tipo de coisa aqui eu sei que tu já está bem acostumado. Né? Sim, sim, é só isolar. Básico. Isso, básico. Então, se eu quero saber qual é a carga que, vamos dizer assim, causa um fluxo de 3 amperes em 5 segundos, então eu tenho que substituir a corrente por 3, porque corrente é medida em amperes, tá? E o tempo é medido em segundos, Que é 5 tá? segundos. Então significa que a carga foi simplesmente 15. 15 o quê? Coulombs. A unidade de carga elétrica é Coulomb, beleza? Que a sigla é C, né? Czinho, É isso daí. exatamente, Coulomb. Então, é uma coisa que, assim, está presente em tudo que envolve circuito elétrico, mas curiosamente a gente não vê muito, né? A gente só fala de volts, de watts e coisas do gênero no nosso cotidiano. Mas o motivo disso a gente vai ver provavelmente na próxima aula. De toda forma, eu vou pedir para que tu calcule essa aqui, ó. Claro, eu vou pedir a mais difícil. Deixa eu copiar aqui. Eu quero que tu calcule a B, a 2 e a 3. Ó. Beleza? Beleza. Eu vou deixar os termos aqui coladinho. Tá bom. Se liga que está em minutos, hein? Aquela dica lá, hein? Tem que estar sempre em Então. segundos. Uhum. Conversando. Dá uma pensadinha aí que eu sei que tu consegue. Vou pegar um café.
Samuel tá aí? E aí, Cauê, conseguiu resolver tudo? Opa, consegui aqui. Conseguiu tudo? Aham, sim. Show, show, show. Quanto é que deu? Ó, a D é simples, né? Se você quiser achar a mudança da... Como é que é o nome desse? Se você quiser achar Carga elétrica. a carga elétrica. Se você quiser achar a carga elétrica, o que você deve fazer é só simples, é só você multiplicar os dois valores, que é o 0,5 e o 0,5, que depois vai ser... não, no caso não será 1,5, né? Porque é como tá em minutos, então vai ser em segundo, né? Que vai ser 30 segundos. Depois você vai ter que Sim, multiplicar 1,5 exatamente. por 30, daí vai dar 45. Hum? Daí depois o próximo vai ser o... Você tem que achar a corrente, né? Então você vai ter que fazer o 120, que é o valor de 120 dividido por 240. Que é mais conhecido como 2 vezes 120, vai dar 1 sobre 2, vai dar 0,5 amperes. Exato. E Bem depois mais a de boa, né? última. Aham. E depois a última, você tem que fazer 60 dividido por 0,5. Ele está pedindo tempo, né? Sim, que você para poder achar o tempo. Que é a carga dividida pela corrente. Exato. A conta é fácil, né? Uhum. Vai dar 120 É isso mesmo. segundos. 120 segundos. Beleza. Quando a gente divide por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Muito bem, cara. Tranquilão, né? Veja que a conta, quando ela é dada assim desse jeito, é bem tranquilo. É de boa. Beleza. Vamos voltar ali então. Muito bem. Então, o que que rola aqui? Essas cargas elas estão em movimento, mas o que que as colocou em movimento, né? Vamos nos preocupar um pouco com a dinâmica do processo aqui. Bem, elas se colocam em movimento pelas mesmas ideias que os objetos se movem no nosso mundo macroscópico. A ideia é a mesma. Né? Por que que um celular cai quando eu jogo ele para cima? Única e exclusivamente porque existe a força da gravidade. É um dos pontos de vista de entender. A gravidade puxa tudo para baixo. Outro ponto de vista de entender isso é por causa da energia potencial gravitacional. Lembra que a gente conversou bastante sobre energia potencial gravitacional? Lembro. Tinha energia cinética, tinha potencial gravitacional. Uhum. Então, talvez eu não te falei com essas palavras na época, mas tem uma regra muito fundamental na natureza que diz o seguinte: tudo tende à sua condição de menor energia. Todas as coisas. Né? Isso inclui o ser humano, né? Por isso que tem seres humanos que ficam o tempo todo deitado. Meu namorado deitado. Então, a ideia é essa. Isso inclui os elétrons também. Uhum. Muito bem. Agora, como usar isso ao nosso favor, não é mesmo? Como colocar essa informação da natureza ao nosso favor? A ideia é a seguinte: quando tu coloca uma pilha num circuito elétrico, o que tu está fazendo é gerando essa diferença de potencial, deixando um polo positivo, ou seja, com uma diferença de potencial mais alta, positiva, e um outro polo negativo, com uma diferença de potencial negativa. O que, que vai acontecer? Como as partículas elas sempre tendem à região com menor energia, elas vão sair do polo positivo, passar por todo o circuito e chegar até o polo negativo. É isso que elas fazem. Então aqui, ó, por exemplo, aqui, olha só. Tá vendo o sinalzinho de mais? Aqui. Sim. Uhum. Isso aqui é uma bateria num circuito. Então o que, que vai acontecer? Aqui
é como se fosse o teto da tua casa. E essa parte aqui de baixo de trás é o chão. Então, se tu colocar um celular no teto, o que ele vai fazer? A tendência é ele ir para o chão, não é mesmo? Aqui é a mesma coisa. As partículas elas estão no teto, a tendência é elas irem para o chão. Então, elas vão passar por todo o circuito, isso inclui estes instrumentos de medida aqui, e vão chegar até o chão. Claro que, dependendo da intensidade da bateria, dependendo dos equipamentos que estão aqui, ela vai ir com uma certa velocidade, o que vai implicar numa certa corrente. Então, todos esses elementos, eles têm importância na hora que eu vou calcular, né, as informações sobre o meu circuito elétrico, que são basicamente corrente, resistência e diferença de potencial. Então a ideia é essa, tá? O principal é tu ter em mente isso, que a bateria ela serve como se fosse a gravidade no teu circuito. O lado positivo é o teto, o outro lado aqui, que seria o lado negativo, é o chão, então as partículas elas tendem a ir para o chão. Ah, tá, entendi. Sempre isso, sempre pensa nessa analogia que vai te ajudar pra caramba. Então tá, aqui ele tá falando tudo que eu falei, só que de forma mais, sei lá, séria. E daí aqui, bem, olha só o que está acontecendo aqui. Lembra que eu te falei que o circuito ele funcionava como um moinho? Ah, tá, lembro. Isso, acabei de falar agora há pouco sobre Sim. isso. Então, o que acontece, o que está sendo mostrado aqui é exatamente isso, olha só. O moinho, a água, ela chega com uma alta velocidade, bate no moinho para moer determinada coisa, né? E depois ela fica parada ou ela vai bem mais devagar para o começo do circuito de novo e rolando todo esse processo. Né? Na verdade, quando a gente está pensando nisso num contexto de sítio, né, ela vai para algum córrego que acaba eventualmente voltando para o rio. Mas a ideia aqui é a água quando chega no moinho. Então, olha só. Aqui essas bolas vermelhas são as cargas elétricas e elas funcionam como a água, como eu falei para você. Elas estão carregando energia. Só que quando elas passam pela lâmpada, pense a lâmpada como se fosse aquela espátula lá que fica recebendo a água. Então ela passa, essa espátula então recebe a energia dessas partículas, tal qual a espátula lá do moinho recebe energia da água, gira, e no caso aqui o que faz acontecer? Faz a lâmpada acender. Só que nesse processo, ela, bem, tira um pouco da energia das partículas, né? Ah, tá. Olha só. Até passar pela outra, e assim ir gastando bastante aí a energia, né? Mas isso ocorrendo, né, muitas vezes durante o tempo, porque é o que ocorre durante um circuito, só ocorre, sei lá, milhões de vezes, porque tem milhões de cargas no circuito, né? A luz vai se manter acesa por bastante tempo, ok? O que acontece quando a gente desliga a energia? Ou a gente aperta lá o interruptor da luz? A gente impede a passagem dessas partículas aqui. Daí a luz apaga. É só isso. Entendi. Na prática está acontecendo isso. Faça analogia com coisas do mundo real. Porque no mundo real, coisas macroscópicas, não que isso aqui não esteja acontecendo no mundo real, mas quando eu digo assim, eu quero dizer coisas macroscópicas, coisas que você consegue enxergar. Né? Sim. Então, dia a dia, então. Isso. No fim das contas, é isso que ocorre. Então, tá? Mas é sempre isso aqui. Agora, eu não quero que tu confunda, cara, as coisas, tá? A energia da partícula, cara, ela, vamos dizer assim, ela não é uma luzinha que tu vê na tomada, tá? Ela não é nada brilhante, ela não é os coulombs, ok? A energia é a mesma energia que a gente conversou algumas aulas atrás. É um outro ponto de vista da força, tá bom? Energia é aquilo que causa algum movimento, e aqui, no caso, o movimento das partículas. E aqui, no caso, quando a energia é transferida das partículas para a lâmpada, causa o movimento das partículas no filamento da lâmpada, o que, pela natureza do filamento, faz ele acender. Ok? Então é sempre uma troca de movimentos, ok? Sempre. Entendi. Então não é que a energia é algo que está ali
para ser consumida, tipo um desenho animado, sacou? Um jogo. Não é isso. Tá? Então a energia é sempre essa transformação que causa movimentos diferentes em objetos diferentes. Beleza. Muito bem. Então tá. Meu, se tu sair sem essas ideias bizarras, né, que a gente acaba vendo muita coisa, né? E daí pensa que energia é um monte de luz, coisas do gênero, assim, poderes, não tem nada a ver. Energia é só um outro ponto de vista da força, tá? É uma causa para o movimento. E aqui no circuito elétrico, pensar em energia é sempre melhor. Por quê? Porque no circuito elétrico, a gente não está interessado com direção e sentido. Né? Agora, se eu chuto uma bola, por exemplo, eu estou interessado na direção e no sentido da bola. Então, quando eu vou falar sobre a força que eu apliquei na bola, eu sempre cito também a direção e o sentido. Agora, num circuito como esse, a força, ou seja, direção e sentido, não importa aqui. Não importa. É muito melhor a gente entender pelo ponto de vista da energia, né? Que tudo vai ocorrer para que as cargas saiam do lado positivo e vão para o negativo. Então é um ponto de vista mais interessante para se estudar esse trabalho, esse probleminha aqui. Tá bom? É tudo uma questão de ponto de vista. Beleza. Aquela seta vermelha indica, tipo, que as partículas saindo do lado positivo pro lado negativo, aquela seta vermelha na direita. Sim. Essa seta aqui, ela indica que elas estão voltando, né? Entendi. Estão voltando aqui para o lado negativo da parada. Ah, tá. Entendi. Devia ter uma seta indicando que elas estão saindo daqui, passaram por todo o circuito e agora estão voltando. É isso. Tá? Então, o que está acontecendo é isso aqui. Daí, medir eletricidade, né? Medidas de eletricidade. Que nós temos um circuito e estes A, V, essas coisas aqui, na verdade, cara, são instrumentos de medida. O A é um instrumento de medida de corrente elétrica chamado amperímetro. E o V é um de diferença de potencial ou de voltagem, que a gente chama de voltímetro, tá bom? É muito provável, teu pai é engenheiro, né? Muito provável que ele tenha um desse. Ah, deve ter, sei lá. Provavelmente. Beleza. Então, vamos ver aqui, vamos ver o que eles medem, né? O que a gente tem aqui? É que o inglês aqui é meio técnico, né? Quando você quer medir a potencial difference, diferença de potencial, ok. Você coloca em paralelo com o objeto que você quer medir. Então, olha só. Esse voltímetro aqui de baixo, ele quer medir a diferença de potencial nessas duas baterias. Então, ele coloca em paralelo aqui, ó, tá vendo? Uma perninha do voltímetro vai de um lado, outra perninha do outro. Que nem aqueles circuitos em paralelo que eu te ensinei há um tempo atrás. Isso, aqui também, ó, em paralelo. Uma perninha com um, outra perninha com outra. Agora, se eu quero medir a corrente elétrica, por exemplo, esse amperímetro aqui, que quer medir a corrente elétrica desta parte do circuito aqui, que vai da bateria até a primeira lâmpada, não é em paralelo, tem que colocar em série. Ok? Uma perninha vem na bateria e outra perninha na lâmpada. Lembra que em série fica uma perninha junto com a outra, assim, uma do lado da outra? Sim. Eu vou. Calma aí, só uma coisa aqui rapidinho. Sem problemas, anota quanto você quiser. Aí. Beleza? Uhum. Beleza, então. Só um segundo. Pronto, vamos lá, então. Beleza, a gente tem um circuitinho bem básico aqui, onde isso ocorre.
Daí ele está dizendo algumas das medidas, né? Por exemplo, aqui que ele mediu corrente de 2 amperes, aqui ele mediu aparentemente 9 de diferença de potencial, ok? Então, eu tô entendendo mais ou menos isso aqui. Acho que deve ser. Aqui ele está medindo, então, 6 volts, e aqui 3 volts, porque a lâmpada realmente é de 6 volts. Ah, tá. Mas Diga. e o... Ah, não, esquece. Entendi. Entendeu? Sim. Isso. E, bem, por aí vai. Então, a ideia é como medir, tá? Simplesmente como que você faz a medida. Daí, o que a gente conclui aqui? Concluímos o seguinte, que quando nós temos um circuito em paralelo, desculpa, em série, lâmpadas em série, como são o caso aqui, essa está em série com essa, a diferença de potencial do circuito ela é somada, ok? Tá vendo que a bateria é de 9 amperes? Então, tu soma, na verdade, a diferença de potencial desse com esse, para dar 9. Ah, tá. Senão o circuito não funcionaria. Mas, tipo, dá alguma diferença se uma lâmpada pega mais energia que a outra, tipo... Sim, significa que a outra vai brilhar menos. Vai brilhar... Ah, tá. Pega mais, brilha mais, exatamente. Entendi. Beleza. Vamos lá. Para a próxima. Beleza, o que mais temos aqui? Resistência. Ou é aqui? Eu acho que é aqui. Beleza, existem também esses processos no nosso corpo, tá? Isso aqui é um papo mais de biólogo. Ok. E, bem, é isso. Aqui tem alguns extended só falando sobre cálculos, tá? Nada demais. E aqui alguns checklists do que você deveria ter aprendido. E vamos fazer as questões. Vamos lá. Extended. Uma carga de 10 coulombs flui através de um motor em 30 segundos. Qual é a corrente do motor? De boa, né? Só divide um por outro. Se só dividir 10 dividido por 30. Isso. Vai dar... Agora essa aqui eu acho interessante tu fazer a B. Faz a B. Tá. A não precisa. Tá. Um aquecedor tem uma corrente de 10 amperes. Quanto charge passa pelo heater, pelo aquecedor em 1 segundo ou 1 hora? Vamos ver. Em 1 segundo, então ele só multiplica. 10 multiplicado por 1 vai dar 1, né? Então em 1 segundo passa... Em 1 segundo passa 10... Como é que eu fiz o nome do quê? O quezinho é... Sempre esqueço o nome. É carga elétrica, que é medida em coulombs. Sim. Então quer dizer que em 1 segundo passa 10 cargas elétricas ou alguma coisa assim. E em 1 hora, o que a gente pode fazer? Vai ter que multiplicar, né? Transformar em hora em segundo. Depois a gente vai ter que multiplicar aqui de novo, fazer 10 vezes o 3.600. Daí vai dar 36.000 de carga. Faz o cálculo aí. Sim, não. Essa é a resposta? Porque olha só.
Se não o aquecedor tem uma corrente de 10 amperes, daí depois você vai lá. O primeiro é quanto de energia, né, que vai passar em 1 segundo. Daí é simples, você multiplica o 10 por 1, 10 vezes 1 vai ser 10. Depois o segundo é quanto é que vai passar em 1 hora. Depois você transforma a hora em segundo, né, e depois em 1 hora tem 3.600 segundos. Daí depois você vai lá e faz 10, né, que é a quantidade de amperes, vezes 3.600 segundos, que vai dar 36 mil segundos. Tá certo? Sim, sim, é isso aí, isso aí. Uhum. Uhum. Então dá para ver que a mesma quantidade de corrente é dada por diferentes cargas, para diferentes quantidades de tempo, né? Então nós temos uma corrente maior quanto menor for o tempo, né? Se uma mesma quantidade de carga passa num tempo bem menor, tu tem uma corrente maior. A ideia é essa, é isso que eu queria que tu percebesse aqui nesse problema. Entendi. Agora, pensando nisso, responde a 2 aí. Porque o diâmetro do cabo deve se encaixar a corrente que carrega. Porque eu não tenho certeza, né? Mas pelo que eu tô pensando aqui, eu acredito que com cabo, quando o cabo é mais longo, né, vai demorar mais tempo pra corrente atravessar, né, o cabo. Então, talvez acho que pra poder ter a quantidade correta, assim, ou... Só que ele não está falando exatamente de comprimento, mas sim do diâmetro do cabo, né? Ah, tá. É... Deixa eu pensar um pouco. Poderia ser, talvez, pelo motivo de que eles precisam ter quando o cabo ele é mais grosso, né? Tem quando o cabo ele é mais grosso, né? Ele abre mais espaço para você tem mais espaço para poder colocar mais para mais partículas passarem, talvez, eu não tenho certeza. Ah, isso aí, a ideia é essa. Uhum. Beleza. Qual a diferença entre... Ah, isso aqui não importa. Vamos... Não, essa aqui de força eletromotriz também não importa. Se bem que eu quero que tu me dê uma boa explicação aqui dessa 4. Tá aparecendo a 4 da Tim. Tô vendo aqui. Vamos ver. Vamos ver.
Uma diferença podia ser que os dois carregam valores diferentes? Eu não tenho certeza. Carregam valores diferentes? Eu não tenho certeza do que poderia ser. Não, mas ó, ele está falando da força eletromotriz e da diferença de potencial. Elas são medidas em volts, as duas. Uhum. Certo? Depois eu tenho que descrever uma similaridade e uma diferença entre as duas. Isso, dá uma olhada no que é a força eletromotriz lá no teu livro. Mas ela é o análogo da força do mundo real, assim, algo empurrando. Esse problema é difícil mesmo. Vamos para outra mesmo. Deixa eu sair de lado. Vamos começar a falar aqui sobre um novo assunto antes de terminar a aula. Tá aparecendo aí para ti? Tô vendo aqui. Ok, resistência. Então, como o próprio nome diz, a resistência ela é algo no teu circuito que resiste. Mas resiste ao quê? A passagem da carga. A carga, como eu mostrei para ti naqueles desenhos, ela quer ir de um lado para o outro do teu circuito. É o que ela quer. Só que ela vai ter alguns problemas no caminho, né? Porque vai ter as lâmpadas, vai ter um monte de coisa ali tentando impedir o movimento delas. Essas coisas elas tentam roubar a energia das partículas, certo? Então a gente chama essas coisas de resistência. Algumas partes do circuito têm maiores resistências que outras. Isso vai causar uma maior perda de energia. Okay? Então a resistência é um elemento extremamente importante e todo circuito tem que ter uma resistência, senão você teria uma corrente infinita, que não faria sentido nenhum. Entendi. Beleza. Então, para estudar a resistência, a gente tem essa equaçãozinha aqui, que a gente já trabalhou bastante, lembra? A que eu chamei de lei de Ohm para ti. Lembro desse daí, sim. Isso. Então, a lei de Ohm no circuito, ela dá a ideia de relação entre essa resistência, este impedimento das cargas se moverem, das cargas em movimento, das características da carga que está em movimento, sua velocidade, unidade de carga, e o que causa este movimento, que é o V, a voltagem, a diferença de potencial. Lembra que eu te mostrei aquelas cargas iam de um lado para o outro da pilha? Lembro. Pois é. O que causa esse movimento é o V. Então é isso. Bem, é isso, basicamente. Daí aqui tem algumas continhas bem simples também. Ó. Um aquecedor está conectado a uma fonte de 230 volts. A corrente do aquecedor é 10 amperes. Então ele só funciona se estiver passando por ele uma corrente de 10 amperes. Senão, ele não vai ter energia suficiente para funcionar. É tipo um moinho, né? Pensa naquele moinho de novo, é sempre pensando no moinho. Se tu jogar um copinho de água nele, ele nem vai se mexer. Certo?
Ele vai dar no máximo uma balançadinha. Então ele não vai funcionar. Para ele funcionar, ele precisa de uma quantidade grande de água entrando sequencialmente nele. E aqui é o que está acontecendo. Você vai ter uma quantidade de energia sequencialmente enquanto a pilha estiver funcionando, enquanto a luz estiver acesa na casa, a energia funcionando. Precisa de 10 amperes, então calcule a resistência. Bem, tu usa a lei de Ohm, só que como tu quer a resistência, tu isola o R, né? Olha só. Sim, você isola o R e depois você divide a voltagem. Isso, aqui, ó. Passa o I dividindo, basicamente. Sim. Vai ficar V dividido por I. Isso tem... De boa. Isso aí. Isso. Bem, os cálculos são assim, tá? Então, né, infelizmente, está acabando a aula aqui, mas o que tu precisa saber é que para esses cálculos mais simples, em que ele já dá as informações assim de cara, é só jogar nessa conta. Mas nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre vai ser assim. Por quê? Porque vai ter horas que tu vai ter... Isso a gente vai falar mais na próxima aula. Cadê? Acho que tu vai ter que me mandar o próximo capítulo aí. Onde tem para a próxima aula tu manda, tá? Onde tem a soma de resistores em série em paralelo. Tá bom? Tá bom. Então tá, cara. Até semana que vem, então. Mas o basicão já tá aí. Beleza. Até semana que vem, então. Até semana que vem, Cauê. Falou. Falou.